E se o seu mundo real fosse tão feio, caótico e deprimente que a sua única saída fosse fugir? Agora imagina se a humanidade inteira decide fazer o mesmo, abandonando a realidade para viver 100% do tempo em um videogame gigantesco. Sei, parece hoje em dia, mas não é hoje em dia. A gente tá falando de um filme chamado Jogador Número 1, onde você coloca um óculos de realidade aumentada e foge da realidade. Esse aqui é o canal dos YouTubers e bem-vindo para mais um vídeo sobre cultura pop. Jogador Número 1 é uma aventura e ficção científica de ação dirigida pelo épico, famosíssimo Steven Spielberg, autor de Jurassic Park, ET, Resgate do Soldado Ryan, só filmão, entendeu? Esse filme mergulha de cabeça no mundo virtual, cheio de nostalgia lá nos 80, a época que eu cresci, com jogos de arcade, com Street Fighter, Sonic, Mario, todo esse início dos videogames, e vai falar um pouco sobre escapar da realidade, a amizade e o relacionamento com o passado. Nossa história se passa no ano de 2045, onde o mundo real é um lugar caótico e sombrio. Para escapar dessa realidade, a maior parte da humanidade passa o dia conectado a uma plataforma chamada Oasis, um universo de realidade virtual gigantesco, onde você pode ser o que você quiser. Quando o criador dessa plataforma, James Halliday, morre, ele deixa um testamento em vídeo, dizendo que o primeiro que completasse uma série de desafios escondidos dentro desse game gigantesco receberia $500 bilhão e o controle total da plataforma Oasis. É nesse momento que nós conhecemos o órfão chamado Wade Watts, que vive nas pilhas, uma espécie de uma comunidade, um lugar mais carente, onde tem vários containers, um em cima do outro, todo mundo vivendo amultuado. E ele vê nesse desafio a chance de mudar de vida. Mas Wade, ou Parzival, que é o avatar dele, não é o único que está atrás desse tesouro. Ele precisa lutar contra a corporação EOI e o seu CEO chamado Nolan Sorrento, que busca vencer a competição a qualquer custo. Quando a gente olha para essa história, a gente consegue perceber o escapismo da realidade. O tema central do filme é o perigo de usar a tecnologia para fugir da vida real. O personagem principal, ele vive nessas espécies de favelas verticais e o Oasis é o único lugar onde ele encontra alegria. Por que alguém tentaria consertar um mundo quebrado quando se pode viver em um mundo perfeito? No entanto, o próprio criador do jogo, o Halliday, avisa que no final, apesar de tudo, a realidade é o único lugar onde você pode encontrar uma boa refeição. E o mais importante é a felicidade genuína. Isso nos lembra da nossa responsabilidade como cristãos. Nós sabemos que o nosso mundo está corrompido pelo pecado, mas mesmo assim nós não somos chamados para abandoná-los e vivermos escondidos e isolados. Jesus, em João capítulo 17, ele orou para nós da seguinte forma: não rogo, ele está falando para Deus, não rogo que os tire do mundo, nós, os discípulos, mas que os protejas do maligno. A vontade de Deus é que eu e você sejamos sal e luz na vida de outras pessoas. A tecnologia e o entretenimento, é muito legal, são bênçãos na nossa vida, mas elas podem se tornar ídolos e quando a gente usa de forma errada, pode afetar as nossas vidas reais, nossas famílias e o mundo que Deus nos chamou para impactar. Então a gente fica isolado dessas coisas e fechados em telas pretas ou em jogos o tempo todo. E sabe qual é a melhor forma de você aí que tá pensando em se conectar com a realidade de uma forma positiva? O que você pode fazer? Mano, se conecta com a gente, dá um like agora nesse vídeo, mostrando que você tá aqui, ó, conectado conosco. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre os nossos vídeos ou sobre o Jogador Número 1 e compartilha com um amigo. E peraí, o mais importante, se inscreve no canal, porque isso é importante demais para nós. Em Oasis, todos usam avatares. Por exemplo, a garota por quem Wade se apaixona, ela se chama Artemis. Ela é uma ótima jogadora, mas ninguém sabe quem é um ou outro na vida real. As amizades que eles têm aí, eles não sabem quem eles são de verdade. E o filme mostra que, embora eles formem uma equipe, a verdadeira confiança e amizade acontece quando eles decidem revelar quem eles realmente são, com todas as suas falhas e vulnerabilidades do mundo real. Isso nos ensina muito sobre comunidade. No mundo das redes sociais, TikTok, Instagram ou qualquer uma outra que você no futuro está vendo que nem existe, é fácil você criar um avatar onde nós somos uma versão perfeita de nós mesmos ou aquilo que nós desejamos ser. Mas Deus não nos fez para sermos ou criarmos
avatares que nos representam. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A verdadeira comunhão cristã não acontece quando fingimos ser perfeitos ou escondemos nossas falhas. Ela acontece quando nós somos honestos sobre as nossas lutas e compartilhamos uns com os outros. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E Tiago, para complementar essa ideia, no capítulo 5, versículo 16, fala também assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A plataforma Oasis oferecia companhia, mas apenas vivendo de forma real, no mundo real, sem se esconder, compartilhando suas falhas e ajudando uns aos outros, perdoando uns aos outros, auxiliando a nós mudarmos a nossa vida como cristãos, como igreja, é que a gente vai viver de fato a verdadeira amizade. O verdadeiro amigo, ele não passa a mão na cabeça do outro e concorda com os pecados. Ele ajuda e confronta o outro a mudar. Mas ele também não julga quando a pessoa erra, mas ele ajuda essa pessoa a viver uma transformação. Toda a história do criador de Oasis e, consequentemente, do filme, fala sobre o relacionamento que nós temos com o passado. O próprio Halliday vivia preso, incapaz de seguir em frente. O Oasis é só uma homenagem aos anos 80. É um monumento aos seus arrependimentos. Durante a jornada, vemos que os desafios estão cheios de referências e frustrações do criador. Ele abandonou seu melhor amigo por ciúmes e não teve coragem de se declarar para a mulher que amava. Isso atormenta ele pelo resto da vida. Halliday ficou tão rico e poderoso que podia criar um universo inteiro, mas não conseguiu usar esse poder ou riqueza para conseguir o mais importante, a oportunidade de pedir perdão. A Bíblia nos ensina a não viver assim. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 fala assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Halliday fez exatamente o contrário. Ele era um prisioneiro do seu passado. Isso o transformou num homem isolado, solitário e cheio de remorso. Como cristãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E a gente tem um olhar com esperança por um futuro diferente e transformado e glorioso ao lado desse Deus. Os nossos erros do passado devem ser entregues em arrependimento para Jesus e assim olharmos para frente com a esperança de estar ao lado do nosso Salvador. E nunca se esqueça que é importante a gente aproveitar bem as nossas oportunidades. O Halliday não aproveitou bem as oportunidades. Ele escolheu se fechar. Se abre para as pessoas à sua volta, tenha uma boa relação com elas e olhe para frente, porque um dia a gente vai estar lado a lado com Cristo Jesus. Esse filme é uma adaptação do livro publicado em 2011 e o Steven Spielberg fez um ótimo trabalho, conseguindo equilibrar muita ação, porque precisa, a gente gosta, né, gente? E também momentos de mais reflexão. Se fosse reflexão demais, vai ficar meio boring, assim, meio chato. E se fosse ação demais, aí não tem história nenhuma. Ele faz isso, com maestria. Steven Spielberg, né, gente? Assiste qualquer coisa dele, é garantia de que é bom. O trabalho de efeitos visuais é muito bom. Você consegue ver claramente a distinção entre um visual do mundo real, com um tratamento de cor diferente, de quando eles estão dentro da plataforma, que é um pouco mais vibrante, assim, muito colorido, intenso, até meio caótico. Isso reforça essa dualidade, essa distância que existe entre o mundo real e o mundo de Oasis. Uma mistura fantástica da trilha sonora original, orquestra tal, com músicas que fizeram sucesso nos anos 80, que traz essa combinação perfeita do ambiente e da cultura pop, que, vamos ser honestos, esse filme é quase que um louvor à cultura pop e aos games dos anos 80 e 90. A nossa equipe aqui conversou e nós demos 5 Zs para essa história, principalmente pelo poder que a história tem, mas ainda com esse visual tão cativante. Vamos ser honestos, é um tema que a gente curte: jogos, história, coisa vibrante, emocionante e música dos anos 80. Para você se aprofundar sobre alguns temas que foram citados hoje, eu quero indicar para vocês o filme A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que vai falar sobre família, sobre perdoar uns aos outros, sobre mutualidade e também sobre cuidado com a tecnologia e usar ela de forma errada. E aí, curtiu? Aproveita e diga aí o que você achou nos nossos comentários e fica com Deus até o nosso próximo vídeo.